Quem me ouve, eu quero saudar com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Minha tradução é a NAA. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Glória a Deus. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Glória a Deus. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, um dos títulos poderia ser: Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E o que eu quero alcançar com essa mensagem é justamente mostrar a preciosidade de ter Jesus. O que acontece aqui é que Jesus ele está pregando lá no capítulo 6 e uma grande multidão está indo atrás dele, e já faz mais de um dia que eles estão com Jesus. Então eles começam naturalmente a ficar com fome, ou se alguém levou alguma coisa, a comida começa a acabar, e Jesus fala para Felipe: a gente precisa dar de comer para eles. E aí ele fala, Felipe responde: mas se a gente tivesse muito dinheiro ainda não seria suficiente para dar de comer a essas pessoas. Temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda todos se assentarem. Jesus dá graças pelo pão e começa a distribuir, e o pão é multiplicado. Depois disso, os discípulos atravessam o mar sozinhos. Jesus fica do outro lado. Depois Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando por sobre as águas. E no outro dia, a multidão começa a procurar Jesus. Olha de um lado, olha de outro, não acha Jesus, mas até que eles conseguem encontrar Jesus. E Jesus já sabia qual que era a intenção deles ao encontrá-lo. E eles chegam até Jesus e eles começam a argumentar com Jesus para que Jesus fizesse o que eles queriam, que no caso era multiplicar o pão. Jesus, assim que eles chegam e falam isso para Jesus, quando chegaste aqui, Jesus já diz assim: vocês estão me buscando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e vocês se saciaram. Jesus já chega com os 2 pés, já falando: olha, vocês estão me buscando por interesse e não por minha causa. E Jesus começa a falar sobre várias coisas. Ele fala assim: busquem a comida, não somente pela comida que perece, mas por aquilo que é eterno. Jesus começa a falar que aquele que comer da carne dele, aquele que beber do sangue dele, tem a vida eterna. E ele começa a falar de uma forma que eles começam a se escandalizar com aquilo. E ao final, ele diz, né?
eu desci do céu, sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram lá no deserto, não era o verdadeiro pão do céu, mas eu sou o pão do céu. Diante desse discurso, muitos dos seus discípulos começaram a abandoná-lo e já não andavam mais com ele. Então Jesus vira para os 12 e diz essa frase: vocês não querem ir também? E aí Pedro responde: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Diante desse texto, eu gostaria de apresentar aqui 3 pontos importantes. Primeiro ponto: quem come o pão do céu tem a vida eterna. Como disse, esses outros discípulos estavam buscando Jesus porque eles queriam encher a barriga, buscando por coisas materiais, buscando por coisas físicas. E Jesus, ele pode sim nos abençoar, porém mais importante é o que ele já fez, aquilo que é eterno. E os discípulos, os 12 no caso, apesar de ainda não entenderem plenamente toda a obra que Jesus veio fazer, eles entendiam que em Cristo, naquilo que Cristo estava fazendo, havia a vida eterna, apesar de não terem entendido plenamente. Depois de tudo que aconteceu, depois da morte de Jesus, sua ressurreição, depois de Jesus ter instituído o sacramento da ceia do Senhor, nós sabemos, ele ordenou fazer isso em memória dele, para que nós relembremos a sua morte e a sua ressurreição. E quando nós comemos do pão representando a carne dele, bebemos do vinho representando o seu sangue, nós estamos aceitando a vida dele em nós. E isso é mais importante do que qualquer bênção material que nós possamos ter. Segundo ponto importante, é claro que eu não vou esgotar o assunto porque é um capítulo muito profundo, porém, vamos lá para o segundo tópico. Fazer a vontade de Deus é um tipo de alimento espiritual. Voltando um pouquinho lá no capítulo 4, dos versículos 32 até o 34 do Evangelho de João, Jesus, os discípulos chegam da cidade de Samaria, encontram ele conversando com a mulher samaritana, e os discípulos falam: Jesus, come um pouco. Mas Jesus fala assim: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E aí eles ficam: será que alguém trouxe comida para Jesus comer? E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus diz também nesse texto do capítulo 6: trabalhem não pela comida que perece, mas por aquilo que é eterno. Então, é como se fazer a vontade de Deus, crer em Cristo e viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, fosse como se fosse um tipo de comida espiritual. Isso também nos dá a vida, em crer em Cristo e realizar a sua vontade. Terceiro ponto: Jesus é suficiente, apesar das dificuldades. Falando dos 12, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, os outros discípulos, eles estavam também com fome junto com a multidão antes da multiplicação de pães. E depois da multiplicação de pães, eles atravessam o mar sozinhos, começam a tempestade, e ali sozinhos, tentando atravessar o mar, Jesus chega para acalmar a tempestade, entra no barco, eles reconhecem Jesus depois, e eles passaram essa dificuldade antes de Jesus chegar. Jesus chega, o mar se acalma, eles atravessam para o outro lado, e eles passaram algumas dificuldades com Jesus. Teve outra vez também que eles passaram algumas dificuldades, só que apesar de tudo, apesar de todas as coisas, apesar de Jesus, depois ele começa a dizer que eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, eles seriam odiados,
seriam até mortos por causa do nome de Jesus. Eles reconheceram que Jesus é suficiente, que Jesus é precioso, que não há nada mais precioso do que ter Jesus, crer no seu nome e ter a vida eterna. Jesus é a pérola de grande valor, como ele mesmo conta uma parábola em outra passagem, que um homem, estando num terreno, ele cava e encontra um tesouro de grande valor e depois ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno e fica com aquele terreno por causa daquele tesouro que ele achou. Jesus é precioso. Que venhamos a reconhecer que ele é precioso, que em Cristo nós temos tudo, nós temos a vida eterna. Nós realizando a vontade de Deus, isso é um alimento espiritual para nós. E diante disso, eu quero relembrar aqui os tópicos que quem come do pão do céu tem a vida eterna. Aquele fazer a vontade de Deus é um tipo de alimento espiritual e Jesus é suficiente apesar das nossas dificuldades. E diante disso, eu quero fazer um apelo para que conscientemente nós venhamos a buscar a Jesus pelo que é eterno, porque ele é suficiente. Busque a Jesus porque ele é eterno e ele é suficiente. Busque a Jesus por aquilo que é eterno, porque ele é suficiente nas nossas vidas.